é uma coisa maravilhosa. Estar debaixo da proteção de Deus é algo inexplicável, né? E o bom é que esta proteção, esta bênção de Deus está acessível para todo aquele que nele crê em Deus, crê no nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que crê no Senhor, que tem todo o poder. Então, irmãos, nós não podemos viver ao léu, nós não podemos viver um dia após o outro sem sentido, sem propósito, sem razão. Nós precisamos sim de ter a presença de Deus e o mover do Espírito Santo para vivermos de acordo com a vontade de Deus, de acordo com os projetos de Deus para a nossa vida. É o que a gente precisa viver. Amém? Hoje nós estamos clamando por socorro, proteção e por livramento de Deus. O Salmo 46, ele expressa esta palavra onde nos dá segurança de que há uma proteção para aquele que confia em Deus. É fato, irmão. Todo aquele que se achega a Deus, Deus não vira as costas para ninguém. Deus não despede ninguém vazio. Está na Bíblia, isso é Bíblia, você pode confiar e acreditar. Toda pessoa que se dispõe no seu coração de se achegar a Deus, ele tem resposta do Senhor, porque Deus é um Pai. Repita comigo assim: Deus é um Pai. Pode repetir comigo, repete assim: Deus é um Pai. Muito bem, Deus é um Pai. Ele é um Pai. Ele é um Pai que cuida, que ama e que socorre. Se você chegar perto dele suplicando uma necessidade, suplicando uma causa diante dele, você vai levar diante do Senhor. Você pode confiar que ele cuida da sua vida. Ele usa de amor e de bondade. E nenhum dos que se chegaram a ele lançou fora. Na verdade, ele não lança fora nem aquele que fica aprontando na presença dele. Repara o monte de filhos rebeldes que Deus tem. O monte de filhos inconformados com a palavra de Deus aqui, que estão na presença de Deus, que estão na casa de Deus, que estão envolvidos, e Deus não fez cair um raio no céu na cabeça de ninguém. E aqueles que perseguem ainda o reino de Deus e fazem o mal contra o Senhor, e o Senhor nem meteu um raio na cabeça deles ainda. Deus é um Pai de amor e Ele não precisa disso. Deus não precisa disso. Ele tem amor para poder dar e dá oportunidades para aqueles rebeldes reconhecerem que Ele é a fortaleza, que Ele é o socorro, que Ele é a mão salvadora. Graças a Deus. Eu estou feliz demais com Jesus em saber que Ele nos protege. Querido, dentro dessa proteção, eu queria te falar de 2 lugares em que Deus consegue, em que Deus pode, em que Deus tem para poder proteger a sua vida e te socorrer. Veja bem, a gente enfrenta lutas, dificuldades dia após dia. O sol e a chuva vêm sobre justos e injustos. Da mesma forma, a perseguição, dificuldade, a luta vem sobre bons e maus. Nós estamos perdendo pessoas boas e pessoas ruins também estão perdendo. Mas o mal, ele veio sobre todos. A dificuldade vem sobre todos. Porém, os que creem e confiam no Senhor encontram um refúgio, encontram um refrigério, encontram um socorro bem presente, que é a bondosa mão do Senhor que nos guarda. Eu vou te falar de 2, muito importante. Um deles nós chamamos de TSD, tempo a sós com Deus. O que é isso, pastor? Vou te falar para você que é um refúgio, é um socorro, é um lugar que Deus preparou para que você pudesse alimentar a sua alma, fortalecer o seu coração e ter forças para caminhar em Deus. TSD, tempo a sós com Deus. Isso é uma prática que cada um de nós que cremos, que somos discípulos de Jesus, que somos servos, vamos praticar. E esse negócio nós aprendemos com Jesus. Vira, mexe, Jesus estava a sós. Repara para você ver, vira, mexe, Jesus se retirava mais a longe. Vira, mexe, Jesus se ocultava das pessoas. Vira, mexe, Jesus estava no monte. Vira, mexe, Jesus estava em um local à parte. Da Bíblia, está na Bíblia. Esse era o tempo de Jesus a sós com o Pai. Era o seu tempo de oração, era o seu tempo de meditação na palavra, era o seu tempo de comunhão com Deus. E ele fazia questão deste tempo. Ele fazia questão de ter o seu TSD.
Ele fazia questão de ter o seu tempo a sós com o Pai, com Deus. E olha que Jesus era 100% Deus, né? Olha aí. Então assim, aprende isso agora nessa tarde. Você precisa de tirar o seu tempo a sós com Deus. É o seu tempo onde você vai orar, é o seu tempo onde você vai estudar a palavra, é o seu tempo onde você vai ler um bom livro, porque existem muitos livros bons, livros maravilhosos, em que você pode alimentar a sua alma com assuntos direcionados, importantíssimos para edificar o seu coração e Deus falar com o seu interior. Então, esse tempo a sós com Deus você vai orar, tem que ser um lugar tranquilo, um lugar gostoso, igual eu estou tendo aqui na minha casa, na minha sala, está sendo um lugar tranquilo, gostoso, aonde eu estou tendo um tempo com Deus e com vocês. Você vai ter o seu tempo com Deus. Tira, pastor, meu tempo é muito curto, é muito corrido. Irmãos, não há ninguém tão corrido que não possa tirar um tempinho para o mais importante. Veja bem, se você não priorizar o seu tempo, você vai viver a vida corriqueira, a vida batalhadora, a vida lutada, enquanto você poderia produzir muito mais e muito mais além, ter uma vida muito melhor, um dia muito mais produtivo, se você se preocupasse em ter o seu tempo com Deus. O tempo gasto em oração não é tempo perdido. O tempo gasto em um devocional com o Senhor não é tempo perdido, é tempo aplicado na sua própria vida no reino do Senhor. Uma pessoa que levanta de manhã e ora a Deus, tem o seu tempo com o Senhor, conversa com Deus, tem o dia muito mais produtivo do que uma pessoa que só levanta e sai correndo. Preste atenção, amado. Veja, há formas de você receber o refrigério de Deus, a direção de Deus. A gente passa o dia todo afadigado, a semana afadigado, o mês afadigado, que se tivéssemos orado, a paz de Deus já tinha entrado no nosso coração e nós estaríamos então vivendo a paz de Deus. Aprenda a levar a Deus em oração a sua necessidade. Aprenda a trazer a Deus a sua necessidade. Veja bem, você vai tirar o seu tempo com Deus dentro da sua hora que você puder, vai ler uma palavra, vai buscar uma palavra do Senhor, você vai orar a Deus dentro da sua liberdade com o Senhor. E se é a sós, você pode chorar, pode contar tudo, você pode gritar, você pode espernear. Você pode, porque você estará com o Pai. E o seu Pai, que está te vendo no secreto, há de te recompensar a sua postura. Isso é bíblico, então pega isso. Tira para a sua vida um tempo a sós com Deus, o seu tempo de dedicar ao Senhor, porque este tempo é aonde que vai vir um refúgio de Deus, é aonde que vai vir o quartel general do céu sobre a sua vida e vai te dar descanso. A gente, como cristão, como qualquer pessoa neste mundo, precisa de descanso. Um pai de família que trabalha durante o dia e trabalha arduamente, ele precisa de um tempo de descanso. Uma mãe que cuida do seu lar, da sua casa, dos seus afazeres, aquele monte de filho, ela precisa de um tempo de descanso. Um pastor que cuida de pessoas precisa de um tempo de descanso. Uma pessoa que serve as outras precisa de um tempo de descanso. E não há descanso melhor e maior do que na presença de Deus. A presença de Deus é o melhor descanso para quem precisa de descansar a alma, para quem precisa de descansar o interior, porque lá você vai ter alimento, lá você vai ter presença, lá você vai encontrar força, voz e direção de Deus, que é uma das coisas mais importantes para um cristão hoje, ter direção de Deus. Ele é o socorro, e o socorro ele vem na forma da presença de Deus sobre a tua vida e o mover do sobrenatural dia após dia que vem crescendo sobre ti. Se você precisa de um socorro, se você precisa de uma proteção, precisa de livramento do Senhor, aprenda a entrar no secreto com Deus, aprenda a ter tempos de oração com o Senhor, e isso vai te fazer uma pessoa vitoriosa. Agora eu vou te falar o segundo lugar de refrigério, de refúgio que Deus tem para você. O segundo lugar é você ter a cobertura de um discipulador, de um pai na fé, ou de uma mãe na fé, de alguém que consiga te ajudar. É você ter alguém, um pai físico mesmo, de físico que eu digo, de pessoas que possa te socorrer. Hoje, irmãos, a gente tem uma independência muito grande, porque nós não queremos subjugar os nossos atos. Nós não queremos responder a ninguém. Nós não queremos prestar conta para ninguém. Nós não queremos levar o sabão, entre aspas, de ninguém. Nós não queremos nos submeter, porque nós achamos que somos autossuficientes e estar ligado somente a Deus é o suficiente. Vou te explicar. Toda pessoa precisa estar ligada a alguém. Toda pessoa precisa dar
conta ou prestar conta daquilo que fez de bom ou que fez de mal. Nós somos uma comunidade, somos uma pessoas ligadas, e este princípio nós aprendemos com Jesus também. E eu vou te falar para você, Jesus sempre mencionava o Pai em todas as coisas. Na oração do Pai Nosso, ele ensinou a gente a conversar com o Pai, porque ele tinha contato com o Pai. Quando Cristo Jesus foi batizado, a voz do Pai veio confirmando a obra de Jesus que ele estava fazendo. Eis aí o meu filho amado em quem me compraz. Quando Cristo foi tentado por Satanás naquelas 3 tentações que ele passou, ele sempre mencionou o seu contato, o seu relacionamento com o Pai. Ou seja, ele sempre estava prestando conta ao Pai, envolvido com o Pai, na direção do Pai, na instrução do Pai, a ponto dele dizer: eu e o Pai somos um. Ele estava dizendo assim: o Pai me enviou e eu estou cumprindo o propósito dele, e eu estou ligado com o Pai, eu estou com o Pai. Eu comentei, eu acho que isso aqui até na live, teve um momento que ele sentiu o Pai distante. Foi o momento que ele estava naquela cruz, com os meus e os seus pecados, o pecado de todo aquele que creu naquela cruz. Ele não falou assim: meu Pai, ele disse assim: meu Deus, por que me desamparaste? Ele se sentiu sozinho, porque o pecado fez com que o Pai lhe virasse as costas, ou porque o Pai não olhasse para ele, porque ele estava com o meu e o seu pecado naquele dia. Ele sentiu que o Pai estava distante. Mas a conexão com o Pai, ele sempre teve. O que você precisa ter, a conexão com Deus, ela flui através de pessoas que Deus colocou na sua vida. Por exemplo, agora, a sua conexão com a palavra, com Deus, está sendo através de mim, através do Emerson que ministrou aqui, uma pessoa que Deus usou para falar para você algo de Deus, para trazer para você algo de Deus. Então o que acontece? Nós temos pessoas que Deus colocou na nossa vida para nos ensinar, para nos ajudar. A palavra de Deus diz que se for perdoado aqui, é perdoado no céu. A palavra do Senhor diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia, alcança perdão. Confessa o quê? Confessa para pessoas que estão junto. Então aprenda a se submeter às pessoas que Deus colocou para te abençoar. Quantas pessoas têm vivido uma vida amargurada porque não conseguiu reconhecer as pessoas que Deus colocou na sua vida como refúgio, como refrigério? Vou te falar para você uma coisa: quando você está precisando de um conselho, quem que Deus vai usar? Deus vai usar uma pessoa sábia que você vai recorrer a ela, ela vai te aconselhar. Quando você precisa de uma ajuda, quando você precisa de algo, Deus vai usar pessoas. Então entenda, são pessoas que Deus pôs na sua vida para serem refúgio para você. O socorro virá através de pessoas, a proteção virá através de pessoas, o livramento virá através de pessoas, porque Deus usa pessoas para te abençoar. Então a primeira coisa é você ter o seu tempo a sós com Deus, TSD. A segunda coisa onde você vai encontrar o refrigério, o refúgio, o socorro presente do Senhor é recorrendo a pessoas. Você tem pastores, você tem pastoras, olha que coisa top, tem pastor e tem pastora. Você tem igreja de paternidade que preocupa em cuidar com você. Você tem pessoas de Deus, discipuladores, líderes de célula, que você pode se aproximar deles e compartilhar a sua necessidade. E compartilhar uns com os outros, se submeter, prestar conta, pedir perdão, confessar pecados, pedir bênção, receber o que Deus tem para você através das pessoas que Deus colocou para abençoar. Funciona assim, igreja. E se você não aprender a sobreviver com as pessoas que Deus colocou em sua vida, como é que você vai sobreviver no céu? Se você não reconhece as autoridades que Deus pôs aqui, como você vai ter no céu? E eu queria dar um conselho para aquelas pessoas que estão sem uma cobertura pastoral, aquelas pessoas que estão sem uma cobertura de uma igreja. Não existe igreja sem congregar, sem reunir, sem conectar. A pessoa acha que vai alcançar o céu sozinho, é mentira do diabo, você não pode viver nela. Há um refúgio para você que é na presença de Deus, com as pessoas de Deus para a sua vida. Então abrace aquelas pessoas que Deus colocou como refúgio na sua vida. Deus vai usar para socorrer você, Deus vai usar para levantar você, Deus vai usar para poder enviar você, Deus vai usar para poder te dar autoridade, autonomia de Deus, através dessas pessoas, para que você viva o poder de Deus na sua vida, para que você viva o poder de Deus na sua vida. É tremendo.